Papo Solto na área. Muito bem, estamos de volta, 27º episódio do nosso podcast, o Bom Papo sobre o mercado de eventos. Vou fugir um pouco agora do mercado de eventos, não que não tenha relação, mas a gente vai falar de paixões, né? Eu sou um cara super apaixonado por futebol, adoro acompanhar, adoro assistir. Confesso que já fui mais fanático algum tempo atrás, a maturidade vai mudando um pouco. E eu estou aqui com o Rafael Spinelli, que além, claro, de profissional excelente da área de celebrações, também é um grande narrador esportivo que já viveu algumas Copas do Mundo e que a Copa do Mundo é uma paixão. A gente sempre, eu mesmo lembro de épocas que a gente parava o bairro, pintava a rua e se divertia muito com isso. Embora hoje a coisa tenha se tornado um pouco diferente, talvez por questões do futebol, que trouxe muita violência, o futebol que de repente já não é mais o mesmo quanto há um tempo atrás, mas ainda continua sendo uma paixão, né? E é muito maluco o quanto a gente também traz isso para o nosso trabalho, né? Para as nossas relações, o quanto o noivo, a noiva se orgulha de determinado clube, de determinada paixão. É muito maluco isso, né, Rafael? Bem-vindo mais uma vez. Ô, Anderson, valeu. Mais uma vez um abraço a você, a todos que acompanham o podcast Papo Solto. É uma paixão, sem dúvida nenhuma, que podem passar muitos anos. Ela vai mudando, ela vai se moldando, as gerações vão também sendo modificadas na forma de vivenciarem essa paixão, mas continua sendo o melhor termo, paixão. Você citou aí, né, das Copas do Mundo e tal, eu tenho 2 Copas do Mundo que eu poderia, assim, posso lembranças boas. Posso afirmar que são as 2 Copas da minha vida. Uhum. Uma como torcedor. E a outra como profissional, já como narrador. Vamos começar com uma de torcedor. 1994, aquela Copa do Mundo nos Estados Unidos. Acompanhei praticamente assim os jogos mais importantes na casa do meu pai. Tenho pais separados, então praticamente os jogos do mata-mata, eu estava sempre com o meu pai, com os vizinhos. Seu pai que inclusive é atleta, né? Meu pai corre, pedala, nada, é sensacional. E aí, Anderson, no dia da final com a Itália, nós fazíamos um revezamento, né? Cada jogo era na casa de um dos amigos ali, os amigos de infância, de início de adolescência e tal. Na final foi na casa do meu amigo Michel. Poxa, virou arquibancada, garagem da casa, aquela coisa muito gostosa, televisão colocada TV ali. De tubo ainda. TV de tubo. Como é que chama? Oh meu Deus, me fugiu aqui o nome. Polegadas? Não, bombril que a gente fala, né? Mas é palha de aço, né? Palha de aço na antena, pô, sensacional. E se não colocasse certinho, a imagem dava uma bagunçada. Então, aquela Copa do Mundo, como torcedor, assim, foi fantástica. Eu me lembro do Brasil já na classificação, quando o Romário foi convocado pelo Parreira, que não convocava, e o Romário vai no Maracanã, destrói com o Uruguai, e o Brasil se classifica para a Copa. E aí na Copa o Brasil joga contra a Rússia, ganha, depois tem o jogo contra Camarões, ganha, depois a Suécia. E empata com a Suécia. Isso. 1-1, gol de biquinho do Romário. Oitavas de final, 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Para eles isso é algo assim muito forte. E a seleção dos Estados Unidos, aquela acho que foi a melhor seleção que a gente já viu jogar. Aquela que jogou. Competitiva, né? Era super competitiva. Foi um jogo dificílimo. Leonardo deu aquela cotovelada no Tabi Ramos, foi expulso. Um calor. E aí, a dupla Bebeto e Romário, poxa, aquilo marcou demais. Eu tenho um primo, Daniel, que eu amo de paixão, é meu irmão. Ele é 6 meses mais novo que eu. Eu tinha a camisa 7 do Bebeto, ele tinha 11 do Romário, a gente brincava, cada um com a sua camisa, eu era o Bebeto, ele era o Romário, olha isso, olha como isso marca. E aí o Romário dá o passe, o Bebeto dá aquele toque no cantinho, o Brasil se classifica. Anderson, próximo jogo, Holanda, quartas de final. Esse é o jogo da minha vida em Copa do Mundo. Talvez a Holanda fosse a melhor seleção daquela Copa. Tava bem. E cara, sabe qual é uma das maiores satisfações que eu tenho na vida profissional até hoje, que mistura com a pessoal? Ter falado pro Branco numa entrevista, não foi pessoalmente, foi por telefone na Rádio Record. Eu fiz um especial, uma entrevista com ele, e eu pude dizer para ele: Branco, você é responsável pela maior emoção que eu senti, e olha, eu tenho certeza que estou falando por muitas pessoas na vida acompanhando a seleção. Aquele gol dele, tá, o Brasil abre 2-0, o Bebeto comemorando o nascimento do Matheus, né? A Holanda empata.
E aí aquela falta que o Branco bate, que o Romário estica, que a bola passa triscando, dá na trave e entra. Cara, aquele foi o jogo da minha vida em Copa do Mundo. Eu lembro da narração do Galvão Bueno, eu lembro da narração do Luciano do Vale. Sim. Assim, isso é demais. Semifinal, Suécia, dia que meu irmão nasceu, meu irmão mais velho, Ricardo, 13 de julho de 1994, o Brasil se classifica. Olha que isso, um gol de cabeça do Romário no meio da zaga da Suécia, que só tinha impossível, gigantes. Impossível aquilo. O que o Romário fez foi impossível. Foi. E foi muito legal, porque aquele Ravelli, o goleiro da Suécia, ele era todo cheio de fazer flu-flu, saía dando chutinhos no ar e tal, e pô, o Romário vai e faz o gol de cabeça, e com aquele jeito marrento, ele faz o gol, só fica assim. Demais o baixinho. E a final contra a Itália, nos pênaltis, que isso aí é uma cena que já rodou o mundo tantas vezes, que emoção. Então aquela foi a minha Copa de... incrível. Foi. Justo lembrar do Taffarel. Incrível. Foi a minha Copa, assim, como torcedor, cara, eu acho que nada vai superar. Eu assino embaixo, porque pra mim, eu lembro, meu pai tinha hábito de ouvir no radinho de pilha. A Copa de 90 eu era muito pequeno, mas eu lembro de alguns lances do meu pai ouvindo no radinho de pilha. Mas já em 94, com a primeira televisão colorida que a gente comprou, a gente assistiu na sala. Então eu lembro com muita saudade, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, sentados juntos assistindo essa Copa. Nessa época eu já estava trabalhando no meu primeiro trabalho registrado com o CLT. Que orgulho! Então era um negócio assim bem interessante, foi um momento interessante. Você sabe que essa Copa, Anderson, ela tem um fator histórico também para a comunicação do nosso país. Foi a última Copa que o Osmar Santos narrou. É verdade. Porque mesmo. Pouquinho tempo depois, infelizmente, esse gênio da... Olha, cara, falar em comunicação e versatilidade é falar de Osmar Santos. O cara revolucionou a forma de se transmitir jogos pelo rádio. O meu TCC, nos tempos de universidade, foi justamente sobre a emoção do rádio esportivo. Então eu pesquisei muito a fundo. Então eu tenho depoimentos, assim, de pessoas que trabalhavam com Osmar, o Rosan Camilo Bento, o Alberto Mamon Pastre, que são os caras do operacional da Rádio Globo, dos tempos de ouro da Rádio Globo. E, cara, o Osmar, olha como... Acho que nunca houve, né? Depois de Osmar, acho que nunca houve um outro narrador esportivo com, é muito singular. Com a criatividade dele. Olha, tem muita gente boa, tem muita gente maravilhosa, que uns pendem mais para o lado do humor, outros são muito técnicos. O Nicolau Tuma, que foi o primeiro narrador que se tem notícia aqui no Brasil, o Speaker Metralhadora, ele ganhou esse apelido já porque se destacava lá nos anos 20 com a forma rápida de falar, né? De fazer a pessoa se imaginar. Imagina uma caixa de fósforo, o time tal tá à esquerda, o time tal tá à direita e tal. E o Osmar, ele vem, e você tinha ali, né, o Fiore Gigliotti, que foi meu mestre, que eu trabalhei com ele na Rádio Record, aprendi muito com ele, que tinha uma narração mais clássica, que vinha de Pedro Luiz, de Edson Leite, daquele estilo, e o Fiore, além da técnica, da precisão absurda, ele tinha o lado muito poeta. O Osmar vem com uma pegada do jovem. Do povo também. Do cara que tava no ônibus, quem me falou isso foi o Alberto Mamon Pastre, que era o cara da central de operações da Rádio Globo. Ele falou assim, Rafa, o Osmar, ele entrava na central técnica, porque nessa época ele já estava bem de vida, ele só andava de carro, mas ele perguntava pra gente, que tava no metrô, no ônibus, e aí, garotinho, o que é que estão falando aí no busão? O que é que estão falando no trem? Osmar, tá pegando agora aí, são os roqueiros aí falando do animal, isso é animal, isso é animal. Ele pegava aí ele foi isso. E ele jogou essa pro Cafu, no jogo do São Paulo, e aí o rádio era muito forte, né? Chegaram no Cafu e falaram, Cafu, o Osmar chamou você de animal. Aí o Cafu pediu pra falar com o repórter da Rádio Globo no pós-jogo e disse assim, Osmar, fiquei triste, fiz o meu melhor em campo, dei o meu máximo e fiquei sabendo que você me chamou de animal. Não, garotinho, isso aí é te elogiando, é porque você foi bem, tá? Não, mas eu não gostei. Aí o Osmar Santos joga essa pro Edmundo. Aí pegou. Uau, Edmundo é animal. Virou coro de torcida. Pegou. E o Osmar tinha isso, cara. Ele ia na central técnica, ele perguntava pro pessoal que tava no meio do povão. Ou seja, o Osmar era o cara que inventava os memes vocais, né? Hoje a gente tem naquela época, né? Tem os memes de internet. Né? Você pensa que maluquice? Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Maluco isso. Xiruliluli, xirulilulá. Era muito maluco. É muito legal. A história do... Você lembra da narração do gol que ele fazia? Que ele falava assim... que gol! Sim, claro.
Esse Ike tá no livro dele. Foi numa narração lá no começo dele, em Oswaldo Cruz, região de Marília, no interior de São Paulo. Um lance confuso, porque tem lance que eu vou te falar. É uma salada na área, né? E aí ele não tinha certeza se tinha sido, se não tinha sido, se a bola tinha entrado ou não. Ele ficou... Aí saiu. E saiu e pegou e ele manteve depois e virou sucesso também. Ele meio que inventou o VAR, né? Porque hoje o VAR tem essa. Às vezes faz o gol, tem que esperar. Que gol, que gol. Tem. Meio que inventou o VAR. Eu acho que ele não teria tanto orgulho disso, viu? Aliás, o Osmar tá vivo, né? Ele hoje não tem mais a capacidade da comunicação, plástico, né? Mas é artista plástico. E até nisso... Genial, cara. Mas voltando à Copa do Mundo, você falou que profissionalmente uma outra Copa te abraçou. Qual foi? 2010. De 2010. Minha primeira viagem internacional, África do Sul. Fui pra lá, trabalhei por 19 dias na cidade do Cabo, em Cape Town, tendo alguns deslocamentos dentro da África do Sul. Fui acompanhar o jogo do Brasil com a Coreia do Norte em Joanesburgo. Mas as narrações eu fiz no projeto da editora Abril chamado Casa Placar. Uhum. Eu e o Maurício Bonato fomos levados pelo Nivaldo Prieto, que é Maurício Bonato foi meu professor de locução. Ele é sensacional, né? Um amigo que eu tenho hoje com muito carinho e é uma referência para mim também, com toda certeza. Nós revezávamos as narrações dentro da Casa Placar. O que é a Casa Placar? Um espaço montado pela editora Abril para que os seus clientes que fossem para a África... Nos Jogos do Brasil, esses clientes, CEO do Boticário, do Itaú, das marcas que patrocinavam as principais revistas da Abril, eles iam para os jogos. Camarote, open bar, tal. E nos dias que o Brasil não jogava, esse pessoal tinha a Casa Placar. E também era aberta aos brasileiros que estivessem por lá. Então se tornou um espaço super aconchegante, enorme. E eu e o Bonato narrávamos os demais jogos da Copa do Mundo dentro desse espaço. Ou seja, a pessoa estava lá, tinha a narração em português, então tinha um estúdio dentro da Casa Placar, em que nós recebíamos os sinais dos jogos e fazíamos as narrações para esse ambiente. E, Anderson, pensa, o menino que lá em 94 estava vibrando no quintal de casa, ali narrando os jogos da Copa do Mundo com... Carlos Alberto Torres comentando ao meu lado, o capitão, o eterno capitão do trio, Ricardo Rocha, que foi convocado para a Copa de 94, não jogou por lesão, mas ficou lá com o grupo, até porque é um cara forte de ambiente e tal. E o Sérgio Xavier também, que era, na época da revista Placar, uma carreira gigante no meio esportivo, comentando jogos com a gente. Então foi sensacional. A Casa Placar tinha shows, teve show da Maria Rita, teve show do Seu Jorge, para mesclar, né, as atividades que ela oferecia e entre as atividades as narrações dos jogos em português, e era aí que Rafa, você consegue explicar o porquê que o futebol, a Copa do Mundo é tão importante para nós brasileiros? Você acha que dá para explicar isso? Dá sim, Anderson, dá porque assim, Copa do Mundo especificamente é algo que é uma indústria de memórias, é uma fábrica de emoções. Não é o jogo em si. Não é a bola que vai na rede ou não, que pega na trave ou não. Não é a vitória, isso não é a consequência. É o laço emocional com as pessoas que estavam com você naquele jogo, naquele dia, naquela tarde. É muito isso. É uma celebração isso. É uma celebração sim, porque você marca muito o momento. Vou perguntar para você. Anderson, você lembra do jogo da Holanda, que a gente citou aqui, da Copa de 94 e tal, do gol do branco e tal? Com quem você... Até com detalhes, assim. Com quem você assistiu aquele jogo? O meu pai, minha mãe e meu irmão, sentadinhos. O meu pai estava sentado num sofá que nem era sofá, era meio que uma cama, assim. Minha mãe ali do lado. Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. Meu irmão no chão, sentados no chão. Com quem você assistiu a Alemanha 7, Brasil 1 em 2014? Olha que maluco, eu estava trabalhando nesse dia, não assisti o jogo. Mas você lembra exatamente o que estava fazendo. Sim. Porque isso uma... Eu até brinquei com o termo, né? Isso é uma indústria de memórias. Né? É exatamente esse o ponto. Mas eu lembro que eu estava trabalhando e fuçando na internet para saber o que estava acontecendo. Eu estava em casa nesse dia, com a minha esposa, a mãe dela, meu filho. Meu filho, cara. Poxa, o menino 2014, com 6 anos...
de idade e para explicar para ele o que estava pegando. Porque, coitado, ele não teve ainda essa experiência de ver a seleção ganhando um título, uma Copa do Mundo e tal. Eu quero muito que ele tenha. Então, acho que essa próxima Copa que está chegando, 2022, no Catar, a minha menina já com 6 anos, quase 7, o meu menino com 14, quase 15, essa tende a ser a terceira Copa do Mundo da minha vida, porque agora é com os meus filhos já entendendo tudo que está rolando lá. Na de 2018, ela tinha 2 aninhos. Na de 2014, ele tinha 6, eu não tinha ela ainda. Então agora vem uma Copa do Mundo que eu quero muito curtir com eles. Acompanhar com eles, torcer com eles. E ela vai entrar, eu sinto, numa prateleira bem especial, como as 2 demais que eu te falei. Eu também acredito nisso, também acho. Esse ano tem bastante esperanças, eu imagino. No quesito das celebrações, nós somos celebrantes sociais e volta e meia o futebol tá nas histórias. Sim. Né? E dos 2 lados, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, ou do lado da família, né? Às vezes um noivo é extremamente corintiano, caso com uma noiva que é extremamente palmeirense. Ou São Paulino. Ou vice-versa, etc. Como é que você lida com essas questões? Você gosta de incluir isso nas celebrações? Você toma cuidado com aquelas piadas clichês que a gente vê por aí? Como é que você lida com isso quando celebra e tem o futebol envolvido? Ouvir o casal. Naquele começo da nossa conversa, eu também gosto de perguntar para eles se tem algo das características deles que eles gostariam que, de alguma forma, tivesse uma ênfase na cerimônia, né? Então, muitas vezes eles citam, olha, nós somos muito descontraídos, nós somos rock and roll 100%, os 2, ou eu sou 100% rock and roll, ela é 100% pagode. Então, essas características, né? Um pouco do temperamento deles, às vezes aquela coisa um é calmaria, o outro é tempestade, e às vezes vem a questão do futebol. Eu sou corintiano, ela é palmeirense. Teve um casamento que eu fiz recentemente, e ele é tão palmeirense que ele pediu para mudar na hora da troca das alianças, em vez de falar fiel, falar leal. Leal. Isso acontece. E aí, Anderson, parece um detalhe. Talvez alguma pessoa que não é muito ligada em futebol está acompanhando o podcast deve estar pensando assim, que bobagem, fiel, leal. Cara, não brinca com isso. Brinca mesmo. Porque se foi um pedido, é porque realmente para ele aquela palavrinha de 4 letrinhas muda tudo. Então, Leandro, te recebo, Jaqueline, e prometo continuar a amá-la, respeitá-la e ser leal. Porque somos nós que vamos nesse momento guiando eles, né? Então, cuidado. Leal é leal, fiel é fiel. Tem um caso de um celebrante, colega nosso, que fez uma brincadeira com a noiva que era São Paulina e a família toda São Paulina. E ele meio que na celebração ele disse, você, mulher, pode ser São Paulina. O que aconteceu depois? A família toda processou o celebrante por essa brincadeira infeliz. Olha como é grande isso que nós estamos falando. É uma linha muito fina. Muito fina. Tem que tomar cuidado. Acho que o bom humor, a cerimônia ser leve, tudo isso é saudável demais. Acho que tem que ser sorriso na voz, um momento que você encaixa ali uma ideia que remeta a um bom humor, que vai trazer uma risada dos convidados. Isso é muito legal, muito saudável, mas com cuidado. Sim. Porque nesse caso que você está citando... Passou, né? O limite extrapolou, né? Já fugiu. Acho que semana retrasada, final de semana que eu fui fazer uma celebração na praia, as homenagens a 3 pessoas que já não estavam conosco eram com as camisas dos times, um São Paulino, outro palmeirense e outro corintiano. E eu não quis especificamente falar que eles eram, eu deixei nas entrelinhas, né? Então, a cada passo eu ia apresentando um desses personagens que já não estão mais com a gente, e aí apresentava a camiseta. Então, deixava isso de forma intrínseca. Eu acho que é mais gostoso quando isso acontece, né? Sim. Ou então usar a personalidade das próprias torcidas, né? Como, por exemplo, o Corinthians que tem lá, aqui tem um bando de loucos, né? Louco por ti, Corinthians. Usar isso é melhor do que, de repente, falar ele é corintiano. Usa uma música, usa uma expressão, né? E a coisa funciona mais. E, principalmente, deixar muito disso pro casal também. Pra noiva, pro noivo. Recentemente, bombou aí nas redes sociais uma noiva falando pro noivo nos votos, deixa que eles façam, o protagonismo é deles, né? Então ela fala,
Prometo, igual o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. Foi incrível. Correr, como que é? Que o Dudu, né, que é um jogador que corre bastante no Palmeiras, correr por nós como o Dudu corre em campo. E, pô, foi muito legal. Muito. E ficou natural. O que não quer dizer que você não possa entrar nesse universo. Encaixou a brincadeira que ela fez no final, só não te prometo o título mundial, mas aí é ela falando. É diferente do celebrante, como tem um aí que uma vez falou de história de mundial e pegou mal e... Lógico, você toma muito cuidado. Religião, futebol, posicionamento político. Você como celebrante, você tem que ser uma figura que tá ali para a celebração do amor. Você tem a sua vida, você tem o seu time, você tem as suas opiniões, você tem o seu candidato, só que isso é da sua vida pessoal. Sim. Isso não tem nada a ver com a sua... É preciso entender esse limite, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E às vezes se posicionar como pessoa, como cidadão, né? Não como um militante. Às vezes acho que a forma de militar, às vezes, ela prejudica, né? Outras Talvez questões. tenha algumas pessoas que estejam assistindo aqui o Papo Solto podcast que não concordem aqui com o que eu estou falando. Respeito, mas é a minha forma de ver. Eu também acho que a partir do momento que você lida com todos os tipos de públicos, tá? Então, se você vai lá para sua rede social e você levanta a bandeira do partido tal, ainda mais com a polarização que vem ocorrendo nos últimos anos no Brasil, saiba que você pode fazer, você tem todo esse direito, mas esteja preparado para arcar com as consequências, porque aqueles 50% praticamente que são do outro, podem chegar e cancelar o contrato com você. Vou te perguntar, a gente tem celebrações, eu mesmo tenho celebração até o final do ano, todos os finais de semana. Você já viu lá na sua agenda se tem celebração em dia de jogo da Copa do Mundo que tá chegando? Eu já pensei nisso, mas eu tô deixando rolar, porque a gente não sabe, vai classificar, não vai classificar, quando vai ser, quando não vai ser. Mas é sempre um olhar que o casal também tem que ficar atento. Não adianta querer forçar a barra, fazer a cerimônia no horário de uma semifinal de Copa do Mundo. Aí tem que adequar. Tem que adequar. Tô pensando nisso, que eu acredito ainda que teremos alguns remanejamentos de horários aí. Eu imagino. Que nem na Copa do Mundo de 2014, o Brasil não chegou na final, né? Depois do 7-1 e tal. Mas você lembra, a final foi num domingo, Maracanã. Se eu não me engano, começou às 16 ou às 17 horas, que é um horário muito comum de ter cerimônia. Esse ano, o jogo principal é à tarde. Então. É começo de tarde, o jogo principal. Na tabela da Copa do Mundo tem o jogo A, que é de manhã cedo, o intermediário por volta das 11, acho que meio-dia, e o jogo da tarde. Isso. Que normalmente é a base das Copas do Mundo. Essa coisa de manhã, aquele hora de almoço e um à tarde. Ou você tem manhã, tarde e noite. A não ser que fosse, que é lá no outro lado do continente, né? Que foi 2002 que registrou recordes de audiência, né, da Rede Globo, com jogos de madrugada, coisa maluca, muito legal. Coisa doida. Mas fica aí essa observação também. Os nossos colegas celebrantes têm uma olhada lá na agenda para já se prevenir, porque no final do ano pode ter umas mudanças aí. Os casais também. E falar em mudança de data é algo que a gente sempre fica arrepiado, né? Não queremos mais falar disso. Arrepiar com os jogos é o arrepio bom, né? Mudança de data é o arrepio ruim, né? Esse ano, olhando assim como apaixonado por futebol, como é que você imagina a Copa desse ano? Você acha que dá para o Brasil chegar? Dá. Eu acredito que sim. Ainda não saiu, né? Ainda não saiu a convocação, né? Convocação, a gente tá... Embora a gente meio que já sabe quem é que vai, né? Já tem uma base, né? Já tem uma base. O Tite não muda muito, não. Ele tem uma base que ele vem trabalhando. Eu acho que o Tite chega, depois da experiência de 2018 na Rússia, também mais cascudo, além da carreira toda que já tem, né? É um técnico bem campeão, bem vencedor. Acho que o Tite, depois de 2018, ele, aos poucos, eu entendo que ele melhorou bastante a comunicação dele também, parou um pouco aquele titez que ele ficava usando, a titebilidade, aquelas coisas meio chatas, sabe? Vai embora, comunica, seja mais natural, para com isso, tá falando para um público que você tem que se fazer entender. Ficar com esse monte de palavras difíceis aí não resolve nada. Falando de bola, de futebol, Anderson, é no campo. E assim, é raça, né, também. O Brasil tem uma convocação vindo por aí que tem bastante qualidade.
Né? Então, assim, é favorito, vai chegar lá, vai detonar, vai ganhar de todo mundo? Não, não é assim. Mas se tiver o que, na minha visão, é algo primordial, que é vontade, ego de lado e o propósito coletivo colocado à frente de tudo, se essa rapaziada fechar no vestiário com o Tite, porque o que não chega pra gente é o que mais influencia no futebol. Sim. Tá? Que é internamente, a premiação, o vestiário, gosta, não gosta, o diz que diz, a fofoquinha. Quem é amigo, quem não é amigo. E você imagina administrar um grupo, né? É como se fosse uma celebração de casamento. Todo mundo tem que se respeitar ali, né? Exato. E fazer a coisa funcionar corretamente. Cara, não precisa se amar, né? Não precisa, todo mundo se ama, né? Corinthians, se amar, isso é melhor, mas... O Corinthians foi campeão brasileiro em 98 e 99, ganhou aquele torneio da FIFA, o Mundial, que a FIFA denomina assim, em 2000, com o Rincon pegando o Edilson no vestiário, correndo atrás e tentando pegar o Marcelinho, e os caras, o Vampeta, apartando briga, e coisa do tipo. Só que é o seguinte, em campo, é o propósito coletivo, porque se ganhar, apesar das rusgas pessoais, é bom para todo mundo. Então, se o Brasil estiver bem fechado em relação a vestiário, se a coisa estiver bem organizada nesse sentido, eu creio que existe sim a possibilidade do Brasil bater semifinal, final e ser campeão. Mas não pode chegar lá com probleminha interno. A grande vantagem é que a gente não joga a responsabilidade, esse ano a gente não vai jogar a responsabilidade num único garoto, né? Também tem essa questão, né? Sim. A parte ofensiva, pelo menos, nós temos bons nomes que trazem resultados nos seus clubes. Sim, verdade, bem observado. E mesmo lá atrás você tem o Alisson, já muito consolidado. Tá bem consolidado. Goleiro do Liverpool. Pô, se der algum problema com o Alisson, você tem o Ederson, que é outro cara, potência hoje no City. E se ainda ele der problema, tem outro cara. O Everton, que tá ganhando tudo no Palmeiras nos últimos anos. Sistema defensivo bem consolidado. Meio campo. Eu acredito, assim, que o Brasil tenha hoje um equilíbrio bom. Boas peças de reposição. O Casemiro hoje é um cara que acerta o meio campo em que ele atua. Né? A gente tem aí possibilidades maravilhosas. Do meio para frente, esse menino Rafinha que vem cada vez mais se consolidando. O Richarlison, eu vejo como um jogador raçudo. É um cara que faz falta no futebol de hoje. O Richarlison me lembra um pouco daquele jogador com fome que a gente via antes. Não perde uma jogada, não perde uma bola, se perde, continua correndo atrás, não desiste. O Neymar, cara, o Neymar é um baita jogador. O Neymar precisa estar focado e jogar bola. Dizem que é o melhor ano dele, né? Então, todo mundo tá falando isso. Se for o Neymar, jogador de futebol, focado, com vontade, nossas chances aumentam. Só que não seja o Neymar preocupado com o que estão falando dele, do cabelo dele, da cor da chuteira dele. Mas eu somo uma coisa fundamental. A gente tem um outro cara chamado Vinícius Júnior que pra mim faz uma diferença gigantesca ali na seleção. E é legal, né, cara, porque o Vinícius ele foi muito contestado quando chegou no Real Madrid. É lógico, o menino não vai chegar lá voando baixo em 2 dias. É um menino. Tem uma adaptação, tem um idioma, tem aquela coisa de chegar, de se assentar de fato. Uma coisa é chegar, outra coisa é você dizer, agora eu estou de fato, né? E ele vem evoluindo bem, é um menino que, poxa, tem uma história super de superação, e eu fico muito feliz quando eu vejo esses meninos vencendo na vida, chegando lá. Isso eu falo como ser humano, não só como quem gosta do esporte. É bom demais a gente ver as pessoas vencendo. Pra gente fechar esse papo muito legal, o Rafael Spinelli, narrador nas celebrações. Eita lasqueira! Porque eu vi um vídeo seu que eu achei maravilhoso, né? Eu acho que até foi pedido da noiva sem que o noivo soubesse, para você incluir uma narração nas celebrações. É muito engraçado porque quando a gente iniciou com essa coisa de celebração de casamento lá atrás, há um tempo atrás, não que não existisse, mas de forma profissional, acho que isso começou em 2014, 2015, essa coisa do celebrante social profissional, a gente parava para pensar o que pode e o que não pode, né, numa celebração de casamento. E eu pensava naquela época que eu acho que tinha alguns limites. Hoje eu já não acho que não. O limite é a imaginação do casal e de quem ele contrata, né, o bom senso dessas pessoas ali, né. Então tem coisas que eu, Anderson, não faria, mas tem coisas que o Rafael faria com muita tranquilidade. O caso, por exemplo, dessa narração que eu achei maravilhoso. Como é que foi isso, né? Chegou para você e falava assim, narra lá, ou você inventou na hora, como é que foi isso? Foi o seguinte, eu tinha feito uma cerimônia e a noiva e o noivo eram são paulinos
E são aqueles assim que vão juntos no estádio e tal. E eles tinham pedido para eu fazer uma narração lá no momento da saída, porque quando a gente fez a reunião, que eu fui apresentar para eles as possibilidades de como poderia ser a saída de cerimônia, é algo mais para cima. É uma deixa mais alto astral, né? Aliás, eu acho fundamental. Sim. O celebrante tem que entregar a celebração num patamar lá em cima para a festa ser extraordinária. Exato, para o Essa é a minha casal já visão. sair naquele uhul. Essa é a minha visão. Então, normalmente a saída de cerimônia, né? Eu vou interagindo com os convidados, peço para que eles façam uma festa linda quando o casal passar ali por eles, que o casal nunca mais esqueça e tal, e anuncio, uma salva de palmas ao casal mais feliz do mundo, fulano e ciclana. E eles passam ali recebendo os aplausos. E aí, o lado bom, né, de ter muitos materiais na internet, no YouTube e tal, nas minhas redes sociais como narrador. Porque aquele noivo, apaixonado por futebol, ele já sabia que eu também era narrador, porque ele já tinha me pesquisado. Ele falou, Rafa, cara, a gente é São Paulino aqui, doente e tal, fanáticos e não sei o quê. Você acha que de alguma forma isso encaixa na cerimônia? Eu falei, podemos encaixar, tem um momento para isso, que é no final, que é na saída, e eu posso fazer uma narração ali no momento, no improviso. Só me falem aí quais os nomes de 3 ídolos de vocês do São Paulo, e em cima de qual time seria esse gol e tal. Eles, em cima do Corinthians, com o Cássio no gol, com um Vampeta na linha, né? E nossos ídolos são tal, tal e tal. Aí eu fiz a narração. Na saída, pedi uma contagem regressiva para os convidados. Então, enquanto eles faziam, eu já tomei meu fôlego. E fiz a narração. Só que esse dia, quem captou isso foi um convidado. Ele mandou para a noiva postou nos stories dela e eu repostei. E aí veio a noiva, Natália, e foi dessa que você viu. A Natália viu aquilo e falou, Rafa, o Everton é São Paulino doente, ele vai amar, vamos fazer uma surpresa para ele e tal. Falei, beleza, Nath. Ela me passou lá, Caleri, Rogério Ceni, Raí, e eles dois, a Natália e o Everton jogando junto, né? Jogando eles juntos com os ídolos. E aí eu fiz a narração que você viu. No final da cerimônia, pedi a contagem regressiva, dizendo que nós teríamos uma surpresa muito especial. E os convidados não têm ideia do que seja. O que ia acontecer. E eles ficam com uma cara muito, assim, Anderson, engraçado, porque eles são pegos de surpresa de uma forma, porque até então na cerimônia eu tô no tom do celebrante, tranquilo, cadenciado, e de repente, domina a bola o São Paulo, vem pelo campo de defesa, Caleri faz o passe, deixou com o Everton, Everton lançou na ponta, bola com Raí, ele passa o pé em cima da bola, joga pela esquerda, coloca pra Natália, Natália vem, linha de fundo, já olhou o Everton, tá pedindo, Natália faz a finta, levantou o Everton, dominou, bateu, gol! E aí nessa hora os convidados... Os caras buga, né? O cara buga. Foi muito divertido, foi bem legal. O noivo entrou na brincadeira, assim, como se estivesse mandando pra arquibancada. E os convidados aplaudindo, sorrindo, felizes. Isso é o que faz sentido. Sim. A gente poder proporcionar algo que emociona e que faz as pessoas felizes, que a gente olha e vê que todo mundo naquele ambiente, graças a algo que você está promovendo ali junto com a noiva, no caso, uma surpresa, tá fazendo as pessoas felizes. E é aí que tudo faz sentido. Faz sentido. Matou a pau. É aí que tudo faz sentido na nossa vida, inclusive. Bom, a gente está terminando mais um episódio. Quero muito te agradecer. Aproveitar a oportunidade para você deixar ali, seu recado final, uma mensagem para a galera que de repente está começando no mercado, para a galera que está entendendo um pouco mais do que é, de repente, ser narrador esportivo, do que é ser celebrante. Fica à vontade, por favor. Tá. Anderson, obrigado pela oportunidade, pelo convite, obrigado à equipe aqui do podcast também, porque a gente sabe que você tem quem te apoia, quem te auxilia na construção desse projeto. Quem puder, siga aí as redes sociais, no Instagram e no TikTok, @Rafael Spinelli Oficial. Spinelli é S mudo e 2 L's no fim, @Rafael Spinelli Oficial. Inclusive essa narração que a gente acabou de comentar, ela está postada ali no meio do mês de setembro, mais ou menos, de 2022. É só você fuçar por lá que vai achar facinho. Faça com amor, escute o seu cliente, se qualifique, nunca é demais, participe, esteja aberto a novas possibilidades e, principalmente, se for para
para trabalhar com versatilidade na comunicação, o que quer que seja com responsabilidade. E eu agradeço muito a você, ao mercado que me acolheu, a cada casal, a cada família de debutante, a cada renovação de votos, porque eu aprendi e continuo aprendendo muito como celebrante social, como profissional de comunicação, de eventos, como pessoa também, porque a gente compartilha o tempo todo de histórias e mais histórias e vai aprendendo com cada um que passa pela nossa vida. Então, um obrigado geral a todos que me permitiram e continuam me permitindo ser também o Rafael Spinelli, celebrante social. Esse é o Rafael Spinelli. Um presentinho para você colocar lá no seu escritório. Que bacana. Agradecer. Eu ultimamente tenho tido esses que eu acabei de fazer aqui. Esses insights de sempre agradecer, de ser grato. E eu acho que quando a gente olha para essa palavra que começa com A, de agradecer, agradecimento, é fundamental para a gente sempre evoluir nas nossas orações e que essas orações não só façam sentido, mas façam ações que ajudem as pessoas. Ou seja, o que a gente faz, ela impacta demais a vida das pessoas. Vamos continuar fazendo isso com amor, com afeto e sempre agradecendo. Que bacana, Anderson, sensacional. Valeu, Rafa. Ele é versátil, ele é comunicador, é celebrante social, é mestre de cerimônias, é o Anderson Silva que marca um golaço! Boa, galera. Golaço do Anderson Silva! Valeu, Obrigado, valeu mesmo, viu? A gente está encerrando mais um podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. A ideia é sempre refletir, é trazer reflexões, para a gente conversar sobre as nossas atividades, que as nossas carreiras possam evoluir através de experiências como essas que a gente tem assistido aqui no Papo Solto. Voltaremos em breve com outras novidades e sempre com os protagonistas do nosso mercado de eventos. Valeu, gente!